Um homem tem muitas faces, mas poucos tiveram tantas quanto Monteiro Lobato. Essa é a primeira face que se conhece de Lobato. Nessa época, ele ainda não tinha o bigode e as grossas sobrancelhas, suas marcas registradas. Ele nasceu em 18 de abril de 1882 em Taubaté, cidade do Vale do Paraíba, no interior paulista. Lobato era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Augusta Monteiro Lobato, que, por sua vez, era filha do Visconde de Tremembé. Tive cachumba aos 9 anos, sarampo aos 10 e tosse comprida aos 11. Como todo mundo, sofri de espinhas aos 15. Ele sempre foi um menino muito independente. Aos 11 anos, para poder usar uma bengala que tinha as iniciais do pai, decidiu mudar seu nome. José Renato passa a se chamar José Bento Monteiro Lobato. Quando ele faz 15 anos, muda-se para São Paulo. Monteiro Lobato queria fazer a Faculdade de Belas Artes, mas por imposição do avô, acabou indo para a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, no ano de 1900. Foi um bom aluno nos 3 primeiros anos, caiu um pouco no quarto e se recuperou no último. Na verdade, mais importante do que as salas de aula eram os corredores. Lobato fazia parte de um grupo que se autodenominava o Cenáculo, que discutia política, literatura, filosofia, tudo. O Cenáculo nasceu em uma noite no quarto de Cândido Negreiros, a Rua do Paredão, atual Rua Xavier de Toledo, no centro de São Paulo. Foi uma noite de projetos grandiosos. O Cenáculo ia reformar o mundo, modificar as leis do universo. Uma arte nova ia surgir, uma ciência e uma filosofia inéditas. A turma passou a se reunir todos os dias da semana, a partir das 7 da noite, em uma das mesinhas do Café Guarani, na Rua 15 de Novembro, onde bebericavam laranjinhas a R$100 o cálice. Laranjinha era uma bebida feita com aguardente de cana perfumada com casca de laranja. O quartel-general do pessoal do Cenáculo era um chalé no Belenzinho. Chamaram o lugar de Minarete. De lá, eles enxergavam os novos tempos que iam surgindo. Desde o início do século, tudo estava mudando rápido. O país havia abolido a escravatura e passado da monarquia à república. Haviam inventado o avião, o carro e o futebol. Era o começo do mundo moderno. O Brasil em que vivia Lobato tinha 17 milhões de habitantes e a industrialização começava a tomar impulso com a chegada de mão de obra imigrante. O Minarete era também o nome de um pequeno jornal em Pindamonhangaba, feito pela turma do Cenáculo. O Minarete foi um perpétuo escândalo na pacatez de Pindamonhangaba. Era um jornal sui generis, inteiramente fora dos padrões de um jornal do interior. Escrevíamos para nós mesmos, para brincar uns com os outros, e o povo da cidade ficava tonto com aquelas coisas. Nas leituras, Lobato vai passando de pensador em pensador. Começa com Le Bon, vai para Augusto Comte, pula para Herbert Spencer e chega em Nietzsche, o seu favorito. Não fiz na vida outra coisa senão trilhar o conselho nietzscheano, indiferente a censuras, ou aplausos, ou a interesses. A função desse filósofo em minha vida foi sempre devolver-me a mim mesmo. Aprendi mais estilo em Nietzsche do que em todos os franceses. Flaubert é o estilo taturana. Nietzsche é o estilo cabrito, que pula em vez de caminhar. Era um homem formado pelo pensamento positivista, mas que foi profundamente tocado pelo pensamento de Nietzsche, que era o do homem que constrói o seu destino. Depois de formado, Monteiro Lobato volta para Taubaté, onde conhece Purezinha, sua futura esposa, e trabalha como promotor interino. Lobato sente saudade da cidade grande, mas acaba mudando para uma ainda menor, Areias, cidade paulista na divisa com o estado do Rio, onde vai ser promotor.
Os dias aqui são longos, inúteis. Que grande coisa a literatura. Sem ela, minha vida aqui conduziria ao suicídio. Lobato fica quase 4 anos em Areias, mas não fica parado. Começa a fazer traduções para o jornal O Estado de São Paulo, desenhos e caricaturas para a revista Fonfon e colabora na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro. Um homem vivo deve ser como o mar, sempre em movimento. O velho é o lago, o manso lago azul. Essa besteira. Em 1911, quando morre o Visconde de Tremembé, Lobato vai cuidar da fazenda do avô em Taubaté. Mas as terras da fazenda estavam esgotadas e o dinheiro mais ia do que vinha. Na convivência diária com os caboclos, Lobato se espanta do quanto eles desrespeitam a natureza. Ele vê que um dos principais males da agricultura são as queimadas, que com o tempo acabam por esterilizar o solo. Escreve então um violento artigo no jornal O Estado de São Paulo, chamado Uma Velha Praga. E a matéria alcança inesperada repercussão. Um mês depois, em 23 de dezembro de 1914, ele escreve outro artigo bombástico, Urupês. Ele vive essa crise do café do Vale do Paraíba, especificamente no período. Ele percebe formas muito arcaicas de organização da vida econômica, da vida social. No artigo Urupês nasce o Jeca Tatu, personagem que ficou conhecido em todo o Brasil. O Jeca é um bichinho feio, magruço, arisco, desconfiado, sem jeito de gente. É um sacerdote da grande lei do menor esforço. Lobato diz que um dos culpados pela situação do Brasil é o caipira indolente. Mas não reclama apenas como um fazendeiro que teve prejuízo. Reclama como brasileiro que quer ver o seu país se desenvolver. Depois do sucesso dos 2 artigos, surgem vários convites para que ele escreva em jornais e revistas. Mas se a literatura ia bem, a fazenda nem tanto. Lobato acaba vendendo as terras do Buquira e volta para São Paulo com Purezinha, os filhos Marta, Edgar e Guilherme, já crescidinhos, e Ruth, a última filha do casal, prestes a completar 2 anos. Ele vive essa primeira crise, tem os seus embates com o mundo rural, o arcaísmo do Vale do Paraíba, arcaísmo que veio até pouco tempo atrás. As cidades mortas, Urupês, todas essas. A sua literatura é um documento fortíssimo. A nossa literatura é feita nas cidades por gente que não entra nos campos por medo dos carrapatos. Quando volta para São Paulo, Lobato passa a maior parte do tempo conversando na redação do jornal O Estado de São Paulo. Lobato era um sapo de redação. Nessa época, Lobato se transforma num escritor publicista, um polemista, falando sobre vários assuntos. Um deles foi a invasão de palavras estrangeiras, na verdade, um pretexto para discutir a identidade nacional. Tendes sede? No bar só há chopps, cocktails, vermuts. Tendes fome? Dão-vos sanduíche. Tomais um bonde? É a light. Vais ao cinema? É Odeon, biju. Ele queria uma língua pura, uma língua que refletisse o linguajar do povo e, se possível, também uma linguagem culta e não uma linguagem completamente ou acaipirada ou estrangeirada. Em outro artigo, ele defende que se use elementos do folclore brasileiro nos cursos de arte, especialmente no Liceu de Artes e Ofícios. Temos caiporas, boitatás e tantos outros monstros cujas formas nenhum artista procurou fixar, especialmente aquele sátirozinho saci. O artigo de Lobato fez sucesso. Animado com essa repercussão, ele lança através do jornal uma enquete sobre o saci. Chegam muitas cartas de Minas Gerais, do estado do Rio e do interior de São Paulo.